Fala, peregrinos! Eu sou Alexandre Antunes, esse aqui é o Peregrino da Alvorada. E eu quero começar aqui convidando você a curtir e compartilhar esse canal, que é muito top. Esse é o Peregrino da Alvorada, que todo mundo conhece. Existe um filme de 1998, que é O Resgate do Soldado Ryan, e esse filme tem uma mensagem muito interessante. Especialmente no final, tem uma conversa ali entre o capitão John Miller e o soldado Ryan. Tem uma frase ali que ela é muito legal. Ele vira pro Ryan e diz: faça valer a pena. James, faça por merecer. O filme O Resgate do Soldado Ryan foi um sucesso. Um filme que ganhou Oscars, um filme dirigido por Steven Spielberg. Steven Spielberg. Eu lembro que é um filme que me marcou muito, porque eu assisti com amigos meus e eu lembro que eles tinham home theater. Nossa, isso aí é das antigas, hein? Pesquisa isso aí no Google, o que é um home theater. E a gente, então, foi assistir na casa deles e a abertura é o dia D ali da Segunda Guerra Mundial e tem tiro para tudo quanto é lado e o negócio era aquela coisa bem experiencial, aquela coisa como se você tivesse imerso naquele momento ali do dia D da Segunda Guerra Mundial. E o Steven Spielberg, ele tenta mostrar de maneira muito crua essa história. Só que a história mostra quase que um esquadrão suicida, porque é um grupo de soldados liderados pelo capitão John Miller, que foi interpretado de maneira brilhante por Tom Hanks. Esse grupo de soldados recebe uma missão, e essa missão ela é extremamente complexa, porque é uma missão de sair um grupo grande entrando ali pela Alemanha e sem maiores informações, na tentativa de buscar um soldado que eles não sabiam sequer se o soldado estava vivo. O escopo dessa história é muito interessante porque o enredo, o entorno disso é porque a mãe do soldado Ryan tinha recebido notícias dos seus outros filhos mortos em guerra. Então, existe uma decisão que vem por conta do governo dos Estados Unidos para dizer o seguinte: olha, só sobrou um filho vivo. Tira ele lá do meio da guerra e traz de volta. Traz de volta, porque a gente não quer ter essa tristeza de uma mãe perder todos os seus filhos, acho que eram 5 filhos, numa guerra tão trágica e cruel como essa. Então eles vão em busca desse filho que estava perdido lá no meio da guerra. E esse esquadrão aí do Tom Hanks, esse esquadrão do capitão John Miller, ele recebe então essa missão e eles saem em jornada. E tem frases icônicas desse filme que me marcam. Uma das frases é quando os soldados percebem que eles estão indo para uma missão que é para tentar achar uma pessoa que eles nem sabem se está viva ou não. Eles viram para o capitão John Miller e perguntam assim: poxa, capitão, a gente está indignado com essa missão, ela não faz sentido nenhum. Nós estamos indo aqui para o meio de uma guerra, correndo risco de morrer para tentar achar uma pessoa que a gente nem sabe se está vivo. E a gente pode até morrer nessa missão e a gente aqui tá desesperado e você não fala nada, comandante. Essa matemática pra mim? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens pra salvar um só? E ele me fala uma coisa que eu sempre gosto muito, que ele diz assim: queixas sobem, queixas nunca descem. Eu acho interessante porque ele apresenta ali o coração dele e aquela preocupação que ele tinha de não desmotivar os seus soldados, mesmo que aquela missão fosse extremamente complicada. E a missão avança, eles vão enfrentando aventuras dentro dessa história que é ali apresentada na tentativa de achar esse soldado. E existem cenas muito marcantes, como quando eles estão buscando ali nas medalhas dos soldados mortos e estão ali como que rindo ali dos nomes engraçados e de repente eles percebem que aquilo não é legal e o Tom Hanks tem uma ideia interessante e eu acho muito interessante isso. Ele diz assim, é como que na arte ali do cinema, ele diz o seguinte: olha, não procura entre os mortos, procura entre os vivos. E aí ele sai entre os soldados que estavam voltando de uma campanha, perguntando: alguém viu Ryan? Alguém viu Ryan? Fala o nome inteiro do Ryan. O resumo é que eles descobrem uma pista, vão atrás dessa pista, eles finalmente encontram o Ryan. E quem é o Ryan? Gente, o Ryan é um cara digno, é um cara que tá ali lutando numa situação porque ele tinha acabado se desviando do grupo original dele, mas ele tinha encontrado outro grupo que estava precisando de ajuda, ele estava lá ajudando esse grupo. E o capitão John Miller acaba percebendo que
ele não ia conseguir tirar o Ryan do meio daquela batalha e ele resolve ajudar o Ryan naquela batalha que está acontecendo. E essa batalha é num lugar que tem uma ponte, eles precisavam defender ali uma cidadezinha e a ponte era o local ali de caminho para chegar lá e eles fazem um acordo. Olha, nós vamos cumprir essa missão aqui, terminou essa missão a gente leva de volta lá para a base para você voltar para sua casa, para voltar para sua mãe. E esse fica o combinado. Só que o que eles não sabiam é que ao longo dessa última missão, os soldados que estavam ali envolvidos nessa campanha para resgatar o Ryan acabam sendo atingidos, alguns morrem, e você vai sentindo o peso desses acontecimentos. Por fim, há uma cena muito bonita, porque o capitão John Miller, ele vê que o Ryan está ali num risco de morte iminente, e o capitão John Miller se sacrifica por ele, leva um tiro que o fere mortalmente, e numa cena muito bonita, que eu considero uma que me marca muito dessa história, e por isso que eu estou comentando aqui sobre o resgate do soldado Ryan, ele chama o Ryan para perto de si, e ele enfraquecido, quase já no final da sua vida, ele reúne forças para dizer para o Ryan uma frase que me marca. Ele diz assim: faça valer a pena. E aí você tem diante de si uma característica muito interessante, que aquele soldado percebe que toda uma comitiva, todo um esquadrão se sacrifica para poder dar a vida para ele. Inclusive o capitão, ele morre nessa missão tão terrível. E a frase que fica para o Ryan é: faça valer a pena. Sabe o que eu fico pensando sobre isso, peregrinos? E eu fiz todo esse resumo aqui desse filme aqui para você, porque é um filme lá de 98, século passado. Mas é um filme que vale a pena você parar para assistir, tá aí nos streamings aí da vida, porque o filme O Resgate do Soldado Ryan mostra para mim uma coisa que me chama a atenção, que é esse aspecto da importância do amor sacrificial, a importância de nós fazermos aquilo que é necessário para o próximo, mas mais do que isso, a importância de fazer valer a pena. Quando o capitão Miller diz isso pro Ryan, aí vem uma coisa interessante do filme, o começo do filme. É o Ryan idoso, diante do túmulo do Capitão Miller. E ele chama a família dele para perto daquele momento ali e ele fala para a esposa: fala para ele que eu fiz valer a pena. Fala para ele que eu fiz valer a pena. E a mulher acha estranho aquilo, né? Vou falar aqui no túmulo, você percebe que é um estranhamento dela, mas ela então diz assim: ele fez valer a pena. Sabe, peregrino, o que eu penso aqui desse argumento aqui que eu quero deixar com vocês é essa importância da gente entender que alguém fez um sacrifício por nós. Na verdade, se a gente olha aqui entre os peregrinos tem muitos jovens, né? Tem muitos adolescentes. Você já parou para pensar do quanto que as pessoas que te amam se sacrificaram para você estar onde você está? O quanto que pessoas precisaram se sacrificar em coisas importantes, abriram mão de coisas importantes para você ter aquilo que você tem. Na verdade, o maior de todos os sacrifícios é o sacrifício da redenção feito por Cristo, indo ao nosso lugar lá na cruz do Calvário. E sempre quando eu penso sobre isso, dentro da nossa perspectiva reformada, que fala sobre essa questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus, eu sempre me pego pensando nessa responsabilidade humana que está sobre mim, que é aproveitar essa vida debaixo do sol que Deus me deu e entender que eu não posso desperdiçar esse presente que foi dado por Deus. E sempre ecoa na minha mente essa característica que a minha vida, o que eu vivencio, aquilo que eu tenho, os presentes que me foram dados, a inteligência que Deus me deu, os dons que Deus me deu, isso tudo foi dado. E sempre ecoa no meu coração essa perspectiva do fazer valer a pena, para que a gente estivesse aqui, para que nós fizéssemos o que estamos fazendo. Alguém se sacrificou. Sempre alguém se sacrifica. Amor verdadeiro envolve sacrifício. E eu queria dizer isso para você, peregrino. Você tem reconhecido aqueles que se sacrificaram por você? E o recado que eu quero deixar para você é aquele recado do John Miller. Porque para mim esse recado ecoa e a gente precisa parar para pensar sobre ele. E o recado é: peregrino, faça valer a pena. Esse é o Peregrino da Alvorada e eu quero perguntar para você, você concorda? Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Comenta aí, compartilha esse vídeo aí. A gente volta com outros vídeos em breve. Até a próxima. Valeu!